Muito bem, vamos terminar agora, vamos para a última parte de musculatura dorsal. E nessa aula eu vou falar de alguns outros exercícios, porque eu acho que eu já contemplei nas aulas anteriores a maioria. Então eu vou falar rapidamente aqui do voador inverso, que faz elevação da escápula, e os eretores da espinha e também rotadores da coluna. Vou mostrar isso então, para a gente concluir esse conteúdo. Antes, uma coisa que eu acho que vale a pena contar é o seguinte: quando a gente trabalha lá no treinamento de força, na musculação, a gente costuma mirar músculos grandes, né? Trapézio, romboide, deltoide, latíssimo do dorso, redondo maior, que são os músculos superficiais, da camada superficial. Mas quando a gente mira esses músculos, mas nós estamos trabalhando um punhado de músculos aqui para baixo. Então a gente não costuma fazer um exercício que seja específico para um músculo profundo, porque nesses exercícios que a gente tem como possibilidade, nesse conjunto de exercícios que nós temos como possibilidade, certamente a gente vai atingir esses músculos mais profundos, porque eles trabalham desde a condição da manutenção da postura até alguns movimentos que também os músculos grandes participam, tá? Mas eu quero só dizer para vocês que, claro, existem muito mais músculos. A gente fala na nossa linguagem do dia a dia do treinamento de força, nas academias, por exemplo, nesses espaços, a gente costuma falar só de alguns músculos. E inclusive coloca lá na ficha, né? Exercício para latíssimo, exercício para deltoide, exercício para latíssimo aqui, né? Latíssimo, exercício para trapézio, deltoide, redondo e por aí vai. Mas nós claramente nós estamos atingindo coisas aqui para dentro. Então essa aqui é a camada superficial, mas você tem uma outra camada, uma camada intermédia, que aí vem outros músculos que todos eles a gente tem interesse. É que nem sempre a gente fala exatamente que está prescrevendo exercício para um músculo da camada intermédia. Aqui é um caso que a gente tem esse interesse. Ó. Os músculos eretores da espinha, eles são dessa camada intermédia. São esses músculos que começam aqui embaixo e vão até lá em cima. Tem várias funções. O serrátil posterior aparecendo aqui. Tá? Mas aí depois, se vocês quiserem, olha com calma, que é um punhado de coisa que está aparecendo. E temos ainda a camada mais profunda, né? A última camada, a camada mais profunda de músculos que tem estão muito associados a uma condição postural de sustentação, mas também eles participam de coisas relacionadas a movimento, né? Rotação da coluna, flexão lateral. Então aí, depois vocês leem, eu não vou ler tudo isso aqui, porque senão vocês vão me xingar com razão. Depois vocês leiam com calma. Mas aí tem músculos, os multífidos, por exemplo, que eu vou citar aqui na frente. Mas o que eu quero dizer é, quando a gente mira os músculos grandes, a gente dá aquele variando os exercícios, escolhendo diferentes exercícios para atingir diferentes músculos, a gente vai acabar acertando nesses músculos aqui também. Não é que não é que a gente tem menos interesse. A gente só não costuma falar desses músculos. Então o multífido, por exemplo, é um músculo. O músculo começa aqui embaixo e vai até lá em cima, né? Eles são músculos que eu chamaria de segmentados aqui, né? Porque eles vão indo grudando de algumas vértebras em vértebras, né? E até chegar lá em cima. Depois vocês olham com calma do ponto de vista anatômico, só para eu não misturar demais as coisas. Mas é um importante estabilizador da coluna, estabilizador e extensor da coluna, então ele também participa da extensão da coluna, assim como os eretores da espinha. E ele também pode participar da flexão lateral e rotação. Então eu estou dizendo o seguinte: se eu prescrevo exercício para os chamados eretores da espinha, eu vou trabalhar também os multífidos. Se eu faço exercício de flexão lateral, que muita gente chama vai fazer uma flexão lateral, fala que é para trabalhar abdômen.
e trabalha um monte de músculos, talvez o que menos trabalhe seja o abdômen. Então, esses aqui vão trabalhar também. Um que pouco se fala e trabalha bastante na flexão lateral quadrado lombar, mais à frente eu mostro para vocês. Há outros que eu não estou mostrando aqui, os rotadores longo e curto do tórax, que tem função parecida. Os intertransversários, que tem uma função na rotação da coluna. Então, se você faz trabalho de rotação da coluna, eles vão trabalhar. Há de se lembrar que no dia a dia a gente faz vários movimentos que envolvem rotação e esses músculos já estão trabalhando. Bom, eu vou falar um pouco mais disso adiante. Por hora, deixa eu falar aqui do voador invertido. Aqui uma comparação que a Cláudia e o Rony fizeram do voador. O voador, você tem pegadas como essa, uma pegada mais próxima da neutra, e uma pegada como essa aqui, que já é mais característica de um voador invertido, né? Que, para quem não conhece uma imagem paradinha assim, é difícil de ver o movimento. Eu esqueci de colocar, acho que eu não coloquei vídeo ali na frente. Mas enfim, começa daqui e faz o inverso do voador tradicional, né? O voador tradicional vai daqui para frente. O invertido vai da onde está a seta para trás. Então é um bom exercício para trabalhar exatamente os músculos que são opostos a quando eu faço o voador tradicional. E aqui eles vão comparar então o voador invertido com a rotação externa do ombro. Veja que está fazendo esse movimento aqui com rotação externa do ombro, ombro abduzido e externamente rotacionado. Aqui, ombro abduzido, mas não tem a rotação externa desse aqui. Comparando, vamos ver o que eles acharam de diferença. O infraespinal trabalhou mais aqui, exatamente por causa da rotação externa, e o infraespinal é um rotador externo, então ele trabalhou mais aqui. Já os outros, o trapézio, parte transversa, descendente, no de baixo trabalhou mais, não foi muito mais, mas trabalhou um pouco mais. O deltoide, a parte do deltoide espinal e acromial também neste exercício aqui trabalhou mais do que o de cá. Então, este exercício, do ponto de vista de ênfase, ele dá mais ênfase ao rotador externo. Aqui o infraespinal, mas poderíamos colocar aqui o redondo menor, só porque certamente o redondo menor é mais difícil de medir, é o que eu imagino, porque eletromiografia de superfície, né? Mais complicado. Mas se seu interesse for dar mais ênfase ao trapézio e deltoide, essas regiões em particular, este exercício aqui. Usar os dois também é uma boa estratégia. Tá? Aqui um exercício de elevação das escápulas para trabalhar a parte mais alta do trapézio, porque quem faz esse trabalho é a parte principalmente a parte mais alta do trapézio. Exercício como isso aqui, alguns chamam de encolhimento nas academias. Eu confesso principalmente por causa da aula anterior, esses nomes de exercício eles nos confundem muito. E eu sempre, quando alguém fala qualquer exercício, ainda que eu saiba qual é o exercício, exemplo, uma pessoa chega para mim e fala: professor, no encolhimento, e aí continua a pergunta. Eu vou pedir para ele o que ele está chamando de encolhimento, porque esses nomes variam a depender de região, do país. Tá? Então acho que isso é sempre bem importante quando você estiver conversando com alguém, mesmo que a pessoa eu estou falando isso por causa da aula anterior, quando eu falo da remada e da puxada baixa. Então tem gente que chama remada de puxada, tem gente que chama puxada de remada. Então se a pessoa falar da remada, eu vou pedir para ela me mostrar o que ela está chamando de remada. Porque aquilo que eu estou imaginando pode ser diferente do que ela está pensando. Se falar da puxada, a mesma coisa. Só quando é um exercício muito clássico, né? Que de modo geral não há dúvida. Né? O supino, por exemplo, mesmo assim há a chance da pessoa falar supino e estar falando daquilo que chamam de supino vertical, sentado, que faz pouco sentido em termos de nomenclatura, já que o supino é sempre o decúbito dorsal, né?
É o que se chama de supino. Mas tudo bem, o importante é se entender, é importante é que na comunicação a gente se entenda, e eu, para não ter dúvida, eu sempre pergunto exatamente, vocês estão assistindo a aula comigo já perceberam, né? Quando vocês me falam do exercício, quase sempre eu vou perguntar o que exatamente você está chamando disso que você está me perguntando, para eu não poder tentar diminuir a chance de eu responder errado. Então, fazendo com o halter, se o seu interesse for trabalhar só a parte alta, não precisa fazer essa pequena flexão que ele fez aqui do cotovelo, né? Então a ideia é só lá em cima, mas pode ser que isso aqui seja só impressão minha, tá indo até de forma passiva, né? Talvez ele não está fazendo força nenhuma aqui, pode ser por causa da posição. Mas é um cuidado, né? Se o seu interesse é só lá em cima, não precisa fazer flexão do cotovelo. Aí variações, né? Pode ser na máquina, inicial e final. Tá? Então, enfim, são exercícios para a parte mais alta das costas, para o trapézio, a parte mais elevada. E aí dosar exercício para essa parte de uma forma similar com as partes mais baixas, para não criar nenhuma desproporção de trabalho. Bom, agora falando mais da região da coluna, eu estou falando aqui da coluna lombar, porque é uma região que a gente se preocupa mais. E aqui, quais são os extensores da lombar? Esse exercício aqui, só para vocês enxergarem, a pessoa vai começar aqui embaixo, né, com o tronco flexionado, e vai subir para trabalhar, para fortalecer, exigindo os eretores lombares, né? Ou seja, quem vai trazer ele aqui de baixo para aqui para cima são os extensores da coluna lombar. Quais são? Os que a gente chama de eretores da espinha são esses músculos aqui, ó. Ilho, que está em vermelho. Ilho costal lombar, longuíssimo do tórax, espinal do tórax. Se você não lembrar bem, ou se nunca estudou bem anatomicamente, vale a pena dar uma lida para lembrar, para aprender um pouco mais sobre esses músculos aqui, que são músculos bem importantes. E longos, né? Chamar de longuíssimo à toa, por exemplo. E também não é chamar de ilho à toa, né? Porque está começando lá embaixo no quadril, passando pelas costas e por aí vai. Esses que estão em verdinho aqui são músculos chamados de transverso espinais. O que esses músculos fazem? Esses músculos, eles participam da rotação da coluna. Então, quando você faz uma rotação da coluna, esses músculos participam. Os rotadores, os transversos espinais. Você pode chamar de... Se eu falo rotadores da coluna, não envolve só eles, mas os transversos espinais são eles e eles participam da rotação da coluna. E junto com os intertransversários, os intertransversários também participam disso. Então, esses músculos participam, os de cá, os eretores da espinha, da extensão, principalmente da extensão, mas eles também contribuem para a flexão lateral. Esses músculos aqui para rotação da coluna, mas também participam da flexão lateral. Depois eu vou mostrar para vocês. Quando você pega uma pessoa, por exemplo, que tem essa musculatura, uma pessoa que tem uma hiperlordose, por exemplo, e essa musculatura já está muito tensionada, faz menos sentido trabalhar esse exercício aqui. Pelo menos, ou se você até pode trabalhar, mas sempre lembrando que o principal neste caso é alongar bastante essa musculatura que vai estar encurtada. Se for trabalhar, trabalhe pouco. Eu no início não trabalharia se a pessoa tiver uma lordose muito característica. Eu ia tentar trabalhar os músculos para diminuir essa curvatura da coluna, né? Então fortalecer mais os abdômenes, os músculos da região anterior, né, do abdômen. Tem uma aula específica que eu falo dessa história, só não lembro qual é, mas enfim, quem está acompanhando já deve ter visto sobre, eu acho que é o vídeo
acho que é o vídeo 20, acho que é o 19, ah não, minto, eu tô confundindo a musculação com o treinamento de força, esquece. Eu acho que no treinamento de força, no 19 ou no 20, eu chamo a atenção sobre essa questão da postura, dos desequilíbrios, o que trabalhar mais, o que trabalhar menos, né? E então, por exemplo, no caso de uma hiperlordose, eu não trabalharia os flexores do quadril, porque certamente já estão puxando se já tem uma hiperlordose, não faz sentido trabalhar iliopsoas, que aí você vai puxar mais ainda. Não trabalharia os eretores da espinha, pelo menos não dessa forma, né, trabalhando especificamente a extensão da coluna lombar, mas trabalharia bastante o abdômen para tentar diminuir essa curvatura, trabalharia glúteo e os isquiotibiais para tentar fazer uma retroversão, né, pelo menos uma tendência de retroversão do quadril para diminuir essa curvatura. Enfim, são estratégias que a gente pode fazer quando encontra a pessoa com uma grande hiperlordose. Não é o caso aqui, tá? Só estou chamando a atenção. Se eu lembrar, eu coloco depois o card aqui em cima. Bom, vamos seguir, para não ficar a vida inteira aqui. E aqui os desenhinhos desses músculos. Mas é bom buscar aí na literatura, no âmbito da anatomia, dar uma estudadinha nesses músculos bem importantes para a gente. Tá? Vale a pena conhecê-los bem. São músculos muito importantes, a gente chama de eretores da espinha. Tá? Veja esse exercício aqui. Ó. Esse exercício é a flexão lateral do tronco. Muita gente fala que neste exercício faz exercício para trabalhar os oblíquos. Não está errado. Veja que o oblíquo trabalha o oblíquo externo, o oblíquo interno também. Mas não são os únicos e creio até que não sejam os mais importantes. Talvez o mais importante aqui, seja o quadrado lombar. Pelo menos assim, o quadrado lombar faz exatamente isso, né? Já os oblíquos não fazem só isso. O quadrado lombar é um músculo que muita gente sequer ouviu falar na nossa área. Fala sempre dos oblíquos e e às vezes nem sabe que o quadrado lombar é um músculo bem importante neste trabalho aqui de flexão lateral. Além desses, todos esses que eu estou demarcando aqui, ó, também participam da flexão lateral. São músculos que têm outra função principal, os eretores da espinha, que obviamente faz a extensão da coluna, mas também os transversos espinais, que fazem uma rotação da coluna, e eles também participam deste trabalho. E com isso eu quero dizer que mesmo quem não sabe disso, que esses músculos fazem isso, e ao prescrever um exercício desse, sem saber, está trabalhando um monte de músculo importante. Tá? Claro que o bom é saber para você tomar uma decisão de forma mais consciente. Mas quando eu miro esses músculos maiores, eu acabo acertando músculos menores ou desconhecidos. Esses aqui nem são músculos menores, mas com boa frequência há muita gente que sequer ouviu falar na nossa área, infelizmente. Aqui eles mostrando como o oblíquo trabalhou, como os eretores da espinha trabalharam. Os eretores da espinha não é a função principal, tá mostrando só que de fato participa. Veja que neste exercício os eretores trabalharam até mais, bem mais do que aqui. Não sei exatamente por que os eretores da espinha trabalharam tão mais aqui. Confesso que eu não consigo dar essa resposta para vocês. Mas trabalhou bem mais aqui. E talvez uma possibilidade, estou aqui pensando, é a amplitude de movimento, né? Pode ser que aqui a amplitude tenha ficado... Porque assim, assim como eu, vocês não estão vendo
Vocês não estão vendo o movimento, né? A gente está vendo uma pessoa parada, então a gente fica imaginando como foi o movimento. Mas pode ser que a amplitude desse movimento tenha sido bem maior e por isso os eletores trabalharam mais. Pode ser, tá? Aqui o quadrado lombar. Quem quiser também dar uma lida sobre... Ele é um músculo bem curioso. Ele tem 3 conexões diferentes, tá vendo? E também essas setas que vocês estão vendo aqui refere-se à linha, a linha de ação da força das fibras musculares. Então tem 3 alinhamentos diferentes. Então tem um que vai aqui do quadril até a costela, ó, como a gente está vendo, ou da costela até o quadril, né, como ele está mostrando aqui. Você tem da costela até a região da coluna, e você tem da coluna até o quadril. Então ele forma aqui uma espécie, uma trama de músculos bem curiosa, bem interessante. É um músculo que vale a pena dar uma lida para conhecer um pouco mais, que é o músculo chamado quadrado lombar, que participa especificamente e bastante dessa flexão lateral da coluna. Aqui mostrando um exercício para eretores da espinha. Esse exercício aqui é um exercício que, por exigir bastante do equilíbrio, também vai, ou seja, eu tenho que manter essa postura desse jeito. Os eretores da espinha vão trabalhar também para manter a coluna estabilizada, manter a postura do jeito que está ali. Agora olha que coisa interessante, esse artigo é um artigo interessante e tem a ver com aquilo que eu falei, de quando a gente trabalha pensando nos músculos grandes, dando exercícios para músculos grandes, a gente costuma acertar coisa que às vezes nem imagina. O que eles fizeram aqui? Eles compararam esse artigo aqui, ó. Eles compararam ativação de músculo da região chamada core, né, que é a região ali dessa parte abdominal e do quadril, e compararam a ponte que vocês viram ali com o que acontece quando você faz o agachamento, 6 repetições máximas no agachamento costas. Então eles fizeram essa comparação para alguns músculos. E olha que coisa interessante, aqui mais claro a ponte, que ele está mostrando aqui. Aqui não está aparecendo o agachamento, né, a figurinha, mas vocês conhecem, o agachamento em preto. Reto abdominal. Antes disso, deixa eu só voltar aqui, uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás, só porque me lembro, aqui, ó. É só para mostrar que o reto abdominal aqui na flexão lateral, claro, ele praticamente não trabalha pouco, né, porque o reto abdominal tem fibras na região mais anterior e a posição das fibras que vão no sentido das costelas, buscando uma perpendicular ao quadril aqui, né? No sentido, o nome não é reto à toa, né? Nessa reta aqui. Mas, enfim, nem sei como que eu consegui lembrar disso exatamente aqui. Mas, voltando então a essa história aqui, é porque eu vi o reto abdominal aqui. Eles mostraram a participação do reto abdominal quando você faz 6 agachamentos comparado a essa ponte. E a ponte, ó, eles fizeram a ponte com 20% de peso extra, ou seja, 20% do peso corporal da pessoa eles colocaram aqui em cima, né? Então se a pessoa tem 70 quilos, calcula 20%, colocava aqui em cima. Então é uma pontezinha com um grau razoável de esforço. E compararam então com o agachamento. O reto abdominal e o reto abdominal, para os 2 tipos de exercícios, não houve diferença estatística, embora foi matematicamente maior para a ponte. Mas veja que no agachamento o reto abdominal trabalhou até bastante, comparado a uma ponte que não foi uma ponte fácil. Claro que a ponte, eu não lembro aqui quanto tempo eles sustentaram. Isso é uma coisa que eu tinha que dar uma olhada no artigo de novo. Por quanto tempo foi a sustentação? A ponte a gente costuma sustentar por mais tempo e por isso pode dar uma sinalização maior.
Eu vou tentar achar essa informação. Vindo para cá agora, os eretores da espinha. Aí olha que coisa curiosa. Olha o tanto a mais que o agachamento trabalhou os eretores da espinha. Claro, esse é um exercício mais para a musculatura abdominal, que está segurando, tá impedindo, né, que a descida aqui do corpo. Tá? Mas trabalhou bastante, o agachamento trabalhou bastante. Os oblíquos externos, o agachamento também trabalhou mais. Claro que vai depender quanto tempo sustentou, já que 6 repetições máximas do agachamento é um tempo relativamente curto. Vamos ver quanto tempo ficou aqui, eu vou achar essa informação para depois passar para você. De qualquer forma, o artigo está aqui, para quem tiver interesse de lê-lo, né? Mas eu estou colocando esse artigo só para dizer o seguinte, que quando a gente, nesse conjunto de exercícios que a gente propõe, e às vezes até exercícios que a gente nem imagina, como o agachamento, trabalha músculos como eretores da espinha, músculo que você nem pensou, de repente, que trabalharia tanto. Então, tem a ver com o início da aula, né? Quando a gente pensa lá em exercício para os músculos grandes, eu também estou acertando os músculos mais profundos, da camada intermédia e camada mais profunda. Então, a gente não costuma prescrever, vou prescrever um exercício para multífido, porque a gente já prescreve exercícios que irão acertar os multífidos, por exemplo. A mesma coisa por intertransversários. Aqui uma opinião da Cláudia e do Rony no livro deles. Qual a estratégia para otimizar o trabalho do grupo transverso espinais, que são formados pelos semi-espinal, multífidos e rotadores? Bom, aí que eles vão falar. Esse grupo muscular, os transversos espinais, é o único entre os extensores que é responsável pelo movimento de rotação da coluna. Neste caso, o movimento de extensão associado à rotação da coluna intensifica o trabalho desses músculos. Então, eles também participam da extensão, mas esses músculos, além da extensão, são os únicos dos extensores que participam dessa rotação que a gente consegue imaginar ele fazendo aqui. Como esse grupo situa-se em uma camada mais profunda, não é possível demonstrar ativação eletromiográfica. Mas se você tem interesse em trabalhar essas musculaturas específicas, dando mais ênfase a esses músculos aqui, fazer exercício como isso. Eu, particularmente, a pessoas que buscam saúde, qualidade de vida e não há uma indicação para isso, são pessoas muito funcionais, particularmente nunca prescrevi, até porque a rotação de coluna, como nos ensina o Capandi nos livros de fisiologia articular dele, não é um movimento fluido para a coluna, né? A coluna não tem essa movimentação de rotação, ela exige de um conjunto de pequenos movimentos nas diferentes vértebras. Então não é um movimento muito fluido, não é uma coisa que talvez valha a pena ficar incluindo sem necessidade. E aqui é aquele exercício para trabalhar os eretores da espinha, daqui até aqui, e aqui chamando de errado, evitar passar. Né? Por uma questão de prudência, não tem por que realmente passar. Primeiro, que passar você vai forçar muito os corpos. E depois que você passa, já não trabalha tanto assim, ou pelo menos o pico de trabalho para os eretores da espinha será possivelmente por aqui, por causa do braço de resistência. Então não há uma necessidade de passar. Dado a esse risco, é melhor não passar. Por uma questão de prudência, eu também não passaria. Não sei se vai causar mais lesão, mas também não estou disposto a correr esse risco, já porque passando aqui não vai me trazer um benefício que supere o risco. Tá? Então é isso, a gente termina a musculatura das costas hoje e a gente fica faltando para a musculação, creio eu que só os músculos do braço, da parte anterior e parte posterior, e aí mais para frente
a gente conclui. Um livro nosso gratuito no meu site, quem tiver interesse. O nosso blog em atividade, com postagens que complementam a formação de vocês na área. As últimas 2 postagens são essas aqui. Então, eu termino aqui até a nossa próxima aula.